Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal X Spook Rascas Sobrades. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Segunda-feira onde trazemos para vocês a famosa playlist repleta de conhecimento, aprendizado, sabedoria e entretenimento. Respondendo aos inscritos. Claramente perguntas referentes aos vídeos publicados no canal. Nada de questões pessoais, por favor, tio Spook, o que aconteceu comigo em 1978? Eu vou saber, cara. Sabe, tem que ter um pouco de bom senso. Então, são perguntas relacionadas aos vídeos publicados no canal. Aqui tem algumas perguntas meio tretosas. Vamos ver, tentar responder de uma maneira bem mais polida, porque tem umas coisas aqui que, pelo amor de Deus. Vamos lá. Muitas dúvidas, muitas perguntas e vamos tentar esclarecer algumas questões. Obviamente, eu vou tentar trazer as respostas que eu escutei ao longo de toda a minha vida. Foram 25 anos de estudos de religiões, diversas religiões, eu já citei todas elas aqui em vídeo, juntamente com práticas aplicadas a terapias alternativas ao longo de 15 anos da minha vida. Então, eu acho que dá para ter uma bagagem básica assim, sobre o que podemos trazer ou não. Primeira pergunta, Rafael Domingos Jimenez Pereira, ou Parreira, tá como Parreira, será que é Parreira? Parreira Jimenez Domingos Rafael, senhor Parreira, vamos lá. Olá, Rodrigues, meu nome é Rafael com PH, por favor não me misture aos Rafaéis com F, né? Rafael com PH, tenho 29 anos, eu e minha mãe adoramos seu trabalho. Deveras é um trabalho. Eu tenho algumas dúvidas bem duvidosas daquela dúvida que eu tinha, mas que ainda tem dúvida. Espero fortemente que responda a dúvida daquela dúvida. Em países que a liberação de drogas, o número de obsessores por drogas é muito maior? Sim. É que, assim, vamos lá. É uma interpretação bem delicada. Ficou uma palhetinha aqui. É uma interpretação bem delicada porque, assim, será que quando a gente formaliza as drogas, a gente vai ter mais drogados no mundo? Dunlop, patrocina nós. Será que realmente eu vou ter, quanto mais pessoas que usam drogas, mais obsessores? Deveras sim. Então vamos pensar dentro dessa temática. Se você tem um grupo de pessoas que fuma, por exemplo, né, aqueles famosos fumódromos, você tem um acúmulo de energia do vício do cigarro. Esse acúmulo de energia gera formas, pensamento e atrai, obviamente, criaturas de vícios, tá? Além, obviamente, de outras criaturas relacionadas às enfermidades e problemas de cada indivíduo em separado. Mas quando a gente trabalha em egrégoras, ou seja, grupos de interesse comum, geram-se sim questões de obsessores, o grupo de obsessores. Se existem, por exemplo, a Cracolândia. A Cracolândia tem centenas de obsessores. Centenas. Por quê? Porque você tem obsessores relacionados à individualidade de cada pessoa que está lá, seus problemas pessoais, suas enfermidades emocionais, suas enfermidades mentais, obviamente os vícios relacionados à droga e ao efeito que isso causa ao corpo de cada indivíduo. Então, existem sim um nível grande de obsessores de drogas relacionados a lugares no mundo que juntam pessoas que consomem. Mas vamos jogar isso dentro do critério do mundo. Quais são os lugares hoje que você conhece que tem uma liberação de drogas? Ok, a Holanda, por exemplo, né? Amsterdã. Amsterdã é o ponto mundial do consumo de drogas. O cara quer ficar doidão, quer ficar chapado, a melhor maneira que tem, sem ter encheção de saco, é ir para Amsterdã. O cara come aqueles bolinhos, né, de uso de marihuana, sei lá, tem os bolinhos alucinógenos, tem o uso de drogas e tudo mais. Ok, então você tem uma egrégora formada pelas pessoas que falam que quer usar drogas no mundo, Amsterdã. Vai chegar lá, vai ter, obviamente, um acúmulo enorme de energias, de formas de pensamento de pessoas que usam drogas, os seus desequilíbrios para o consumo de drogas e os obsessores relacionados à droga. Só que existem efeitos colaterais também que são avaliados. Por exemplo, existem países que quando acontece a liberação de uso de drogas, muitas pessoas, elas vivem em relação à dependência química causada pelas drogas. Elas deixam de trabalhar, deixam de ter uma vida para viver só em função às drogas. Então você tem o número de indigentes aumenta,
o número de pessoas dependentes dessas drogas aumenta consideravelmente. Então, não somente obsessores de droga, mas você tem outras criaturas, outros seres, que vão também trafegar dentro desse universo, tá? Pessoas que podem ser induzidas a suicídio, a latrocínio, a roubo por causa da necessidade de dinheiro para suprir os seus vícios. Então, existem outras coisas que são causadas por lugares que levam ao uso, consumo e abuso de drogas. Mas assim, de novo, vai entrar num debate político, e eu não quero entrar em debate político porque eu sou contra o uso de drogas. Então a minha opinião é, realmente, eu sou contra a abertura das drogas, sou contra o consumo de drogas, eu acho que tudo isso leva a uma deterioração do indivíduo, a uma dependência do indivíduo, uma destruição total do indivíduo. O uso por prazer recreativo eu não concordo em hipótese alguma, até porque ninguém sabe até onde vai a recreação, né? De novo, quem é que queria sair da hora do recreio para voltar para a sala de aula? Ninguém, né? É uma analogia bem estúpida, mas é verdade. Ninguém quer largar a bola de futebol do recreio para voltar para uma sala de aula para aprender matemática. Então, a hora da diversão nunca termina. A gente nunca sabe quando é recreativo real ou quando vai pro game de verdade, né? Então, de novo, cada lugar do mundo precisa ser deveras estudado, analisado, não somente economicamente, socialmente, mas também espiritualmente, sobre o que acontece mediante o acúmulo de pessoas com aquelas intenções, aquelas formas de pensamento, aquelas energia, tá? Os espíritos podem trafegar ou morar livremente no fundo dos rios e nas profundezas do oceano? Eu não tenho a menor ideia, de novo. Eu não... Nota-se como eu vou pra praia, né? Eu adoro o mar. E assim, vamos lá. Eu nunca vi espírito na água. Primeiro, vamos partir do princípio, Rafael, até essa pergunta se enquadra também naqueles que me perguntam se tem espírito em Marte, em Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Eu juro, tem gente que me pergunta isso, tem gente que me pergunta se tem espíritos na Lua, eu não sei. Todo espírito, toda entidade, todo ser do mundo espiritual, ele é movido por um simples princípio da sua consciência. A sua consciência é o fator intrínseco que faz com que ele trafegue dentro do mundo espiritual, que é o nosso mundo junto ao nosso mundo da matéria, mediante as impressões que ainda restam em sua consciência ou o que ele considera como uma consciência, tá? Então, se ele morreu, né, e ele está apegado à família, ele vai até a família. Ele não vai ficar, se morreu afogado, ele não vai ficar no mar ali boiando, tipo, oh, eu estava no Titanic, oh, meu Deus. Não, ele não vai ficar assim. Ele vai, com a sua consciência, por meio de sua consciência, ser levado até a sua família, ou a lembrança de seus entes queridos, ou ao registro daquele que ele deixou em vida. Uma casa, um carro, mulher, filhos. Ele vai voltar. Então ele se conecta ao seu princípio da existência ainda. Então, de novo, ele não vai morrer e vai ficar lá boiando como se fosse uma boia no mar, né? Não tem como. Ele vai ser levado pela sua consciência para algum lugar. Ponto. Essa é a ideia, tá? Então, notadamente, não tem nada que o faça ficar apegado ao mar. Ele vai voltar à família dele, aos bens dele, à casa dele e também não podemos descartar a possibilidade dele reencarnar. Então, não necessariamente ele vai ficar ali boiando. Ele reencarna, ele é encaminhado novamente à sua consciência maior. Como o mundo espiritual lida com o aborto? O que acontece com a alma de quem é abortado? Então, Rafael, esse tipo de assunto a gente não trata aqui no canal. Primeiro, eu vou te dar a minha visão sobre esse tema, já que você me perguntou, tá bom? Então, eu vou me dar o direito de responder. Eu sou absolutamente contra aborto. Não acho que é uma coisa, obviamente, honesta, não é uma coisa digna do ser humano fazer, uma vez que entra aquele princípio, né? Fazer filhos é bom, cuidar dos filhos não, né? Então, ter filhos é complicado, mas fazê-los é uma delícia. Eu acho que hoje, na minha opinião, é da consciência de cada indivíduo. Eu não vou fazer julgamento, não faço julgamentos sobre as atitudes de cada indivíduo, até porque eu trabalho lidando com isso, tratando pessoas, tá? Então a gente recebe centenas de e-mails, eu trato 20 pessoas por dia e eu não tenho o direito de julgar ninguém. Da mesma maneira que uma pessoa que, sei lá, é um ex-presidiário vem pedir ajuda,
eu trato da mesma maneira que um papa se vier me pedir ajuda. Eu não faço julgamento de valores sobre os indivíduos. A questão do aborto, de novo, é intrinsecamente ligada ao indivíduo. Uma mulher que fez 1, 2, 3 abortos, eu não vou julgá-la, porque quem vai julgá-la é ela mesma por meio de suas atitudes, por meio de seus comportamentos, ok? Ela tem que aprender a lidar com o seu corpo, com a sua mente, com as suas emoções e aprender a entender qual é a finalidade do sexo em alguns aspectos. Porque, de novo, botar filho no mundo é difícil, mas né, exercitar o ato todo mundo quer. Né? A gente vive no mundo do Pac-Man, todo mundo quer fazer o come-come. Então, o mundo espiritual, ele não vai julgar ninguém. De novo, a gente acha que tem alguém sentado num trono com uma luva cheia de esferas e que vai dizimar metade da população, como fez com o Capitão América, o Homem de Ferro, né, a Pantera Negra e tudo mais, o Pantera Negra. Mas não é assim. O mundo espiritual trabalha com causa e efeito. Se você realizou um aborto, você vai ser responsável por aquilo que você vai carregar. Primeiro, o sentimento de culpa, o sentimento de ter tirado uma vida, o sentimento de pesar sobre o ato que você fez. E tudo isso está intrínseco à sua natureza. Então você vai ser castigado por si próprio, pelos seus atos, contra a retirada de uma vida. E com certeza tem muitas pessoas que, quando fazem um ato desse tipo, refletem bastante sobre a postura de como lidam com a vida. Tá? Eu conheço pessoas que tiveram abortos espontâneos e sabem exatamente o trauma que isso gera. E até mesmo registro no seu útero e ovário. Por quê? Porque há lesões que ficam, e essas lesões, por meio de cirurgias, acabam sendo corrigidas, ou às vezes tem mulheres que acabam perdendo até mesmo os ovários, ou tem que retirar o útero total. Tá? Então o trauma fica para com a pessoa. O mundo espiritual, de novo, ele não vai julgar ninguém. Ele é um reflexo daquilo que você faz com a sua vida. Então, como lidamos com causa e efeito, se você tirou uma vida, o mundo espiritual, ele pode agir de diversas maneiras, mas, de novo, a gente não sabe como lida porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Se você trabalhar diretamente a questão da causa e efeito, as questões kármicas, as condições kármicas por essa atitude, se você tirou uma vida, alguém vai tirar a sua vida. Estou falando o efeito bumerangue mais cru, mais ao pé da letra. Não necessariamente que quem fez um aborto vai ter a sua vida retirada, mas se é uma ação e reação, se você tira uma vida, alguém pode tirar-lhe uma vida. Então, eventualmente, alguém da sua família, ou você, ou alguém próximo, poderia sofrer um acidente. Mas, de novo, Rafael, o que eu estou falando é o pé da letra. Não estou falando que isso vai acontecer a todo e qualquer indivíduo como uma regra absoluta. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Abortos espontâneos, o corpo agindo dessa maneira não pode ser julgado como uma pessoa que induza um aborto, tá? Então são situações completamente diferentes. E o que acontece com a alma de quem é abortado? Depende, dentro da ótica de qual religião. Cada religião tem um conceito sobre o que é a alma, como lidar com a alma, quando que a alma entra diretamente à vida. Então, de novo, eu escutei dentro de diversas religiões que a alma somente surge ao indivíduo no momento de seu nascimento. Na hora que nasce a alma, ela surge. Caso contrário, esta criança, ainda sendo feto, não teria uma alma. Então, de novo, o que eu estou trabalhando são conceitos de religiões e não trazendo aquilo que eu acredito, até porque eu não tenho uma opinião sobre esse tipo de situação, já que eu trato indivíduos e não um conjunto aí, tá? Não posso predeterminar o que aquilo é um padrão dentro dessa situação. Então, de novo, cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo. O mundo espiritual ele é um reflexo de nossas atitudes, ele não vai julgar a pessoa, mas sim a pessoa vai se condenar naturalmente. E aí é que é o problema, tá? Os reflexos que advêm do nosso julgamento refletem no mundo espiritual, como formas de pensamento destrutivas, emocional abalado, sistema nervoso desequilibrado, e tudo isso reflete atraindo seres que vão vir atrás de você por meio daquilo que você vibra. Então, de novo, vamos tomar cuidado com essas perguntas, porque é a mesma coisa que perguntar qual é o sentido da vida, né? Aí você vai descobrir que é 42 e aí você vai ficar frustrado.
Somente os nerds entenderam. Renata, vai lá. Renata, Rodrigo, Renata. Renata, fala. Rodrigo, eu tenho uma dúvida. Sou fascinada pelas suas análises do Japão. Eu também adoro o Japão. Adoro. Quero mandar um beijo para os meus queridos amigos japoneses que são inscritos, membros do canal, e os youtubers do Japão. Mid-noite, Eric Tanimura, a nossa Camila... Eu chamei ela errado, né? Camila Pipoca, eu chamei de Camila Pitanga. Não sei porquê, eu tô com pitanga na cabeça. E é que eu não gosto de pitanga. Mas é a Camila Pipoca, um beijo pra Camilosa. Espero que vocês estejam todos bem no Japão, tá? Mas adoro o Japão. Pois esse traz conteúdos interessantíssimos. No vídeo que você faz sobre o túnel Inunaki, você menciona essa peculiaridade do Japão. Também me recordo de ter mencionado na análise do Lucas Lira visitando os túmulos dos elencos do Chaves, que no México teria uma energia pesadíssima. Fica a minha dúvida, por que o Japão e o México serem assim? Serem assim. E qual paralelo podemos fazer entre os dois? Nenhum paralelo, mas vamos lá. De novo, cada lugar do mundo, ele é constituído por indivíduos. Então, eu quero que vocês imaginem um mapa mundi gigantesco. Esse mapa mundi, delimitado por todas as suas regiões, cidades, estados, possuem pessoas. Essas pessoas possuem uma vibração. Se você jogar todo mundo numa balança, pegar, por exemplo, o estado de São Paulo contra o estado do Rio de Janeiro. Cada estado tem a sua vibração por meio da população daquela região. Essa população vibra. Ela vibra formas de pensamento, vibra as energias físicas, emocionais, mentais e espirituais. Cada pessoa tem seus problemas, cada pessoa tem seus vícios, cada pessoa tem sua forma de agir, lidar, pensar. Seja com relação à política, economia, questões sociais, filosóficas, existenciais. Se você jogar isso no contexto mundial, em cada continente tem uma vibração. Alguns lugares, por exemplo, têm um uso abusivo de drogas, alguns lugares têm uso abusivo de violência, alguns lugares têm comportamentos agressivos, alguns lugares têm medos, alguns lugares carregam mais depressão, porque são fatores de egrégora. Você vai acumulando energia dentro desses lugares. No caso do México versus Japão, são dois lugares realmente interessantes a serem analisados. Infelizmente, o Japão, eu digo, olhando uma ótica de coisas que pesam sobre o Japão, porque é um lugar incrível, maravilhoso, admirável. O povo japonês é um povo que eu tenho um respeito enorme e eu gostaria que a população brasileira tivesse 1% da educação que os japoneses possuem, 1% do respeito que eles têm, 1% da higiene que eles têm. Os japoneses são incríveis, impecáveis em milhões de aspectos, principalmente em sua educação. E o povo brasileiro tem muito que aprender com eles. Há de pesar muitas coisas. Por quê? Os japoneses, eles carregam consigo um acúmulo muito sério de depressão, de tristezas, de fobias sociais, de medos sociais. Medos criados por uma tradição familiar, medos criados por uma imposição de uma sociedade, medos criados por uma necessidade econômica de ser o melhor, estar na melhor escola, ser o melhor, ter a melhor educação, o destaque entre os demais. O maior índice de suicídio no Japão é em relação aos adolescentes. Os adolescentes acabam se matando exatamente por uma questão de cobrança da família, cobrança da sociedade, a rejeição da sociedade. Então causa um efeito muito grande desse desequilíbrio emocional e por isso que tem uma floresta específica lá, que é a floresta dos suicidas, onde eles vão, mediante essa egrégora relacionada ao suicídio, a necessidade de tirar sua vida por problemas que eles vêm passando, e aí eles acabam cometendo esse tipo de crime contra a vida. Há uma energia sobre isso, há um pesar sobre isso. Mas essa energia, de novo, não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo.
A gente não tem que corrigir a energia, a gente tem que corrigir os princípios colocados dentro dessa sociedade. Fazer com que as pessoas mudem esses comportamentos para que sim o mundo espiritual reflita, anulando essa postura. Eu não posso interferir no mundo espiritual porque as pessoas vão continuar agindo desta maneira. No México, o México ele é um lugar extremamente violento, onde tem os maiores traficantes, existiram os maiores traficantes do mundo, onde você tem facções criminosas, você tem grupos criminosos extremamente violentos, agressivos, são pessoas que dominaram e dominam até hoje a cidade. Eu trabalhei na Companhia Siderúrgica Nacional, na CSN, durante alguns anos da minha vida, e a gente tinha reuniões com o pessoal de vendas e o diretor da área de vendas, o diretor executivo, tá? Não estamos falando de diretor, não, estamos falando de cara que é bam, que comanda toda a área de vendas da empresa. Ele foi abrir a filial da CSN no México e conversando com ele, ele me falou que existem lugares que são extremamente violentos e você percebe quando você vê os corpos pendurados no poste. É sério, quem assistiu Sicário sabe exatamente do que eu estou falando. Então eles carregam essa energia da violência. Tanto que uma das santas que são cultuadas lá no México é a Santa Muerte, tá? A Santa Muerte é a santa que protege os criminosos, assassinos, estupradores, a qual eles adoram. Então essa santa é uma santa ligada aos criminosos, a parte mais violenta da cidade. E eu já publiquei 2, 3 vídeos sobre isso no canal, então eu recomendo que assistam, porque vieram de documentários. Então eu trago documentários sobre isso. E a gente analisa os documentários, tá? O cara foi lá, filmou a cidade, mostrou a pessoa que faz essas imagens da Santa Muerte, e o culto dos mortos, a cerimônia dos mortos, e a ideia realmente disso é extremamente forte, o que faz com que a energia da cidade se torne violenta, a egrégora da violência, do medo, da insegurança paira sobre o México. Vocês entendem? De novo, você é aquilo que você vibra. Se você tem milhares de pessoas vibrando na mesma energia, você vai criar um conjunto de energias que vai predominar ou existir dentro daquele lugar. Por isso que eu falo, Japão tem uma característica, o México tem outra característica, a Califórnia tem outra característica, o Alasca tem outro, o Canadá tem outro e assim por diante. Caroline Martins, boa noite, Rodrigues. Sou membro do canal e me surgiram algumas dúvidas conforme fui assistindo seus vídeos. Em que exato momento se dá a encarnação do espírito? Quer dizer, em que dado momento aquela alma destinada àquele corpo entra ali? A gente já respondeu agora. Provavelmente você vai achar essa pergunta absurda ou idiota, então nem vou ler. Mas existe uma quantidade finita de espíritos? Não tenho a menor ideia. Já que os espíritos vão evoluindo e depois se encarnando e como se dá a criação de novo espírito? Também não tenho a menor ideia. Desde o acontecimento das milhares de mortes das pessoas por Covid, você tem visto os espíritos dessas pessoas? Eu não sou espírita de ficar vendo espíritos de pessoas que faleceram assim, gente. Quando aconteceu uma tragédia como essa, como ficam os espíritos ali que morrem? De novo, a gente vai bater um papo porque tá errado. Tá errado. As impressões que vocês têm sobre mim são erradas. Vamos lá. Em que dado momento acontece a reencarnação do espírito? Vamos olhar as duas pontas, tá? Então, aí eu consigo te dar uma resposta, pelo menos um pouquinho melhor. Primeira coisa, quando um espírito ele é levado ao processo de reencarnação? Então, o cara está aqui perdido, um obsessor perdido. Em algum momento ele vai ser levado pelo processo de reencarnação. Então, são 2 momentos que podem acontecer. O primeiro momento, e que realmente o mundo espiritual, ele espera que isso aconteça de uma maneira mais natural, é com que o obsessor adquira a consciência, a percepção do que ele é. Então, quando você morre, você fica vagando, você ainda acha que está vivo, você não aceitou a sua morte. Você fica trafegando por aqui. Beleza. Você se torna um obsessor porque você fica preso à vida, você fica obcecado à vida, você não entende que sua vida já acabou. Já é para você ser levado, mas você permanece aqui preso ao lugar da matéria, preso àquilo que era a sua vida. Em algum momento, você vai reencarnar. Em algum momento, você vai ser resgatado.
O momento ideal é o momento que você tem a percepção desse fenômeno. Então você para, olha e fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu comigo? O porquê que eu estou aqui? E você tem essa percepção. Beleza? Beleza. Segundo momento, é o momento em que o universo ou o princípio de criação precisa que você reencarne. Aí existe uma doutrina, que não é doutrina, mas é uma sociedade secreta, assim, não tão secreta, mas a Ordem Rosa Cruz. A Ordem Rosa Cruz parte do princípio de que, dentro da teoria deles, do conceito deles, da matemática deles, de que o ser humano tem 144 anos de existência. Te explico, por que não 145? Não sei. Por que não 146? Não sei, porque eles queriam dessa maneira. Não é ensinado o porquê que acontece esse número mágico, mas eles acreditam no número 144. Ok. Então você tem 70 anos de vida, morreu aos 70 anos, você vai ficar perdido, vagando por 74 anos ainda no planeta. E depois de completar 144 anos, você vai ser resgatado. De novo, é uma crença, fundamentada em não sei o quê, mas acredita-se nisso. Então tá bom. Em algum momento você vai ser resgatado, por bem ou por mal, seja de interesse do universo ou pela sua própria evolução da sua consciência e das suas percepções. Quando realmente este indivíduo que foi elevado para o processo de reencarnação, ele surge à vida. De novo, algumas religiões acreditam que no momento do nascimento, que é o sopro divino ou a luz que entra. Então, quando realmente você está nascendo, é que a sua alma, ela dá vida, ela surge, ela entra realmente ali naquela estrutura física, ativando o seu sistema nervoso, a sua consciência, as suas percepções. Acreditam-se nisso, tá bom? Sobre a criação de um novo espírito, não sei como isso funciona, não sei. Dentro de escolas antigas, de religiões antigas, acredita-se num processo de evolução da consciência. Então, se você tem um planeta, esse planeta é composto por reinos mineral, vegetal, animal e humano. A transição da consciência que se dá por diversos reinos. Então, do reino mineral para o reino vegetal, a passagem dessa consciência do reino vegetal para o reino animal e do reino animal para o reino dos homens, o reino humano. Acredita-se que a consciência ela passe por diversos reinos, então justifica-se a pré-existência de novo vários e vários seres surgindo, tanto no reino animal quanto entre os homens, por meio desta passagem da consciência. Se você me perguntar, tio Spook, existe uma fábrica de almas, que nem a Balduco, que faz panetone, e uma fábrica de panetones de almas? Eu não sei lhe dizer, tá? Isso não tem como a gente saber, a não ser no nosso momento de morte. E aí, sendo levada, você vai olhar para aquilo e vai imaginar, ah não, existe um centro de fabricação de novas almas. Eu parto do princípio de a evolução da consciência dos seres, tá? Até porque nota-se isso entre os animais e os homens, a gente já falou sobre esse assunto no canal. Mas, de novo, eu não tenho como saber como se dá essa quantidade infinita criação de almas, eu não tenho como saber disso. A respeito das pessoas que morreram, eu tenho contato com essas pessoas. Primeiro, de novo, a gente entra naquele contexto do que eu faço e qual é a minha proposta. Eu não sou um receptáculo de almas. Eu não fico aqui jogando meu videogame e aparece um espírito dizendo, eu morri pelo Covid, podemos conversar? Eu não faço esse tipo de coisa, gente. A minha clarividência, ela não está relacionada a ver espíritos. A minha clarividência está relacionada a vibrações diferentes, onde eu vejo obsessores, criaturas diferentes. E é isso que eu trago nos vídeos. Quando eu falo, tem um espírito aqui, tem um negócio aqui, é porque a minha vibração, ela está um pouco mais baixa. Que eu não sou, as minhas práticas não estão relacionadas a ver espíritos, tá? Tanto que eu tô nem aí, se aparecer um espírito eu não me importo, não me chama atenção. Pode chamar para médiums, mas para mim já não faz diferença, tá?
Porque eu tenho outras coisas a fazer do que ficar aqui batendo papo com mortos. Eu não faço talk show com mortos, eu não bato papo com mortos. Então, eu não tenho nenhuma relação com mortos. Não tenho, tá? A minha casa é absolutamente uma casa de uma pessoa normal. Não existe aqui, que nem aquelas casas que vocês veem de filme de terror, né? Com milhões de crânios humanos, a gente cultua os mortos. Eu não cultuo o morto, tá? Então eu não bato papo com o morto, eu não tenho como saber sobre espíritos de pessoas que morreram pelas suas enfermidades, eu não tenho acesso, tá? Eles têm um caminho deles absolutamente normal, como qualquer espírito, qualquer alma, qualquer ser do mundo espiritual tem. O cara morreu de diabetes, o cara morreu de Covid, não tem diferença. Não tem. O cara morreu de câncer, o cara morreu de bala perdida, não tem diferença, ele morreu, ponto, acabou. Ele vai para o mundo espiritual e ele vai passar pelo processo que nós já falamos aqui, do renascimento, da reencarnação, o processo dos infernos, a limpeza do corpo de energia, como qualquer indivíduo. Então, eu não bato papo com o morto, eu não fico fazendo esse tipo de coisa aqui, tá? A minha vida é absolutamente normal, eu não fico aqui fazendo especulação com os mortos, sério mesmo. Faço o Testando Demo no momento certo, na hora certa, para trazer o conteúdo pro canal, mas o intuito não é esse. Matthew Silva. Olá, tio Spook. Ultimamente eu estava vendo seus vídeos e você fala que existe o Vale dos Suicidas. Vamos lá, de novo, né? Queria saber o que aconteceu com os bebês que foram abortados. Aí, de novo, mesma coisa. Não sei se é uma pergunta besta, mas fiquei curioso. Eu não vou mais falar de bebê abortado. Vamos lá. Dentro do conceito espírita, eu falei, existe o Vale dos Suicidas. Esse vale existe em outras religiões? Não. Esse vale existe no judaísmo? Não. Esse vale existe no catolicismo? Não. Esse vale existe no budismo? Puh, nem chega lá. Esse vale existe no hinduísmo? Não. Esse vale existe no jainismo? Não. No bonismo? Não. No islamismo? Não. Isso é um conceito puramente espírita e mais nada. Então eles acreditam que existe o Vale dos Suicidas. Por quê? Porque assim eles querem. E assim, ao longo do tempo que eu fui trazendo vídeos para o canal e fui na casa das pessoas, eu me deparei com a negativa do Vale dos Suicidas. E aí, como é que faz? O que é a negativa? Eu fui na casa de uma pessoa que tinha um espírito de uma pessoa que se matou. E aí? Cadê o Vale dos Suicidas nessa hora? Não tem. Porque não deveria estar no Vale dos Suicidas? Deveria, mas não está. Outros casos também de figuras que se mataram, se suicidaram, não estão lá. Então é um conceito puramente espírita, mais nada, não trafega em outras crenças. Não trafega. Se não trafega em outras crenças, fica difícil a gente ter uma validade. Por quê? Porque você não tem o mesmo registro. Eu vou te dar um exemplo. Os obsessores que eu descrevo aqui para vocês, eles existem no budismo tibetano, eles existem no budismo tailandês, ele é representado muitas vezes pelo povo das sombras, que é visto dentro de outras culturas e crenças. E aí? Como é que faz? Então existe uma compatibilidade, a única coisa é que eu estou falando num outro dialeto, outro idioma, mas existem essas criaturas sendo representadas em outras crenças. E aí? Não deveria ter uma incompatibilidade, mas não tem. Sabe? Então, se só é uma verdade para a única doutrina, pois não é nem religião, o espiritismo, ele é uma doutrina, fica difícil a gente validar essa informação, já que faz parte de um sistema de crenças intrinsecamente ligado só àquela doutrina, e não tem reflexo em outras estruturas do mundo de crenças, fé, religião, não tem. Então, o Vale dos Suicidas ele é somente relacionado aos espíritas. Ele não existe em outras crenças e muitos suicidas estão ao nosso redor. Sim. Então, o vale ele é falho porque ele não necessariamente comporta os suicidas. Então, o que eu falo para vocês é, vamos buscar as informações de maneira correta. Se só existe dentro do espiritismo, ele é uma verdade somente ao espírita e não necessariamente aos demais. Se o espírita quer acreditar no Vale dos Suicidas, ótimo, ele que acredite no Vale dos Suicidas. Se o espírita realmente quer descobrir alguma verdade e entender melhor o que acontece com as almas de todas essas pessoas, as outras religiões do mundo chegam até num comum acordo, mas o espiritismo não. Tá? O que acontece com as almas de um bebê abortado? De novo,
Eu não vou fazer julgamento, a gente já falou nas perguntas anteriores, esses são assuntos delicados e que não são interessantes a gente poder analisar, porque trabalha com e se. E se eu abortar, o que acontece? E se fizer isso, o que acontece? Não, tá? Cada caso é um caso, cada indivíduo é um indivíduo. Moisés Vieira, ou Moisés Vieira, se versão mais abrasileirada do seu nome. Mas é Moisés Vieira, eu gosto de Moisés. Olá, tio Spook, me chamo Moisés e tenho 23 anos. Sou inscrito do seu canal faz um tempinho e admiro muito seu trabalho. Estou gostando demais. E tem uma pergunta. Na visão do Espiritismo, é verdade que quando nascemos, encarnamos, temos um propósito aqui na Terra para a morte? Caraca. Tipo, nós meio que fazemos um acordo se referindo como nós vai morrer? É muito legal. É muito legal. Cara, não tem nexo. Se um espírita falar isso pra você, levanta e vai embora. Cara, é muito difícil. Eu vou te dar a minha... Moisés. Eu gosto de Moisés. Pô, tira o acento, fica legal o Moisés. Eu sou Moisés Vieira. Fica mais bonito, né? Nada contra Moisés, mas Moisés é legal a forma de falar. Vamos lá, eu vou dar a minha experiência para vocês, para que vocês entendam essa questão, mas é sensacional. Quando a gente passa a observar a vida e as pessoas, a gente começa a ver que existem muitas naturezas interessantes a serem analisadas. Não é natureza no sentido de planta, mas a natureza de cada indivíduo, seus comportamentos, atitudes, percepções, a vida que cada um conduz. Eu conheço pessoas, por exemplo, que nunca trabalharam na vida, que foram pessoas que ganharam dinheiro muito cedo, herança, riqueza familiar, e constituíram uma vida sem ter nunca trabalhado. Simplesmente estão vivendo uma vida tranquila, sem ter esforço nenhum, problema nenhum, nada. Conheço pessoas que nasceram extremamente paupérrimas, sem dinheiro, sem nada, e construíram um império. Conheço pessoas que vivem simplesmente embaladas. A vida da pessoa é balada de segunda a segunda, sem nenhum pretexto, nenhuma presunção de continuar existindo somente ao que agora, vida louca. E eu conheço pessoas que vivem trancadas em casa, rezando, orando e devotando a sua vida a uma fé de uma maneira extremamente regrada, até mesmo em alimento, em bebida, em forma de conduzir. Quando você olha esses aspectos, você vê como interessante cada indivíduo conduz a sua vida. Se realmente existe um único propósito na vida, por que essas pessoas têm vidas completamente diferentes? Por que essas pessoas conduzem suas vidas da maneira como elas acham e não como o mundo espiritual diz a elas como conduzir? Sobre a ótica de cada um, se cada um dessas 4 pessoas, 4 indivíduos olhar um para o outro, eles vão apontar dedo dizendo, você está errado. Cada um vai rir, vai falar, cara, eu sigo a minha vida como eu quero, não como a espiritualidade me diz que eu devo seguir. Então já é complicado. Então é difícil dizer que existe a presunção de que alguém controla a sua vida ou alguém diz como você deve fazer ou seguir a sua vida. Cada um segue a sua vida de acordo com a maneira que acha que deve ser seguida e não com a maneira como os outros dizem que você deve seguir. Ok? Então, o espiritismo dentro desse critério está absolutamente errado, porque não se consegue presumir no espiritismo que quando nascemos, reencarnamos, temos um propósito aqui na Terra. Qual é o propósito na Terra? Não existe. O propósito na Terra é existir. Ponto. Acabou. O espiritismo não pode predeterminar qual é o propósito da existência de qualquer indivíduo. Nenhuma crença tem o direito de dizer o que a pessoa deve fazer ou não de sua vida. A pessoa é que segue esses preceitos, a pessoa é que segue os preceitos que ela acha que é cabível em sua vida. Você tem uma vida física, você tem uma vida emocional, você tem uma vida mental. A vida espiritual, ela entra em equilíbrio com os outros fatores. Ela não pode pré-determinar, pré-julgar aquilo que você deve sentir, aquilo que você deve comer, aquilo que você deve fazer. É um comum acordo que você tem com relação à sua espiritualidade. Eu vou orar nesse horário. Por quê? Porque naquele horário eu vou estar fazendo outra coisa. Eu não vou passar minha vida inteira orando.
Por quê? Porque eu tenho outros princípios, outras coisas para fazer. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso responder aos escritos, eu preciso estudar música. Então, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Eu não posso predeterminar o equilíbrio do indivíduo por meio de uma doutrina, tá? Então é muito difícil essa questão do espiritismo dizer que existe um propósito aqui na Terra. Nós vivemos, nós morremos. Ponto, acabou. A única certeza que você vai ter da vida, Moisés, é que você vai morrer. Como você vai morrer, de novo, também não é pré-determinado. É loucura o espiritismo dizer que você vai morrer assassinado. É loucura, tá? Não é justo você pré-determinar a morte de ninguém. Imagina, você tá lá na fila para reencarnar, né? As almas todas alinhadas, todo mundo andando, esfaqueado, briga de bar, enforcado, suicídio. Ah, deixa eu ver, você vai tentar arrumar o ar-condicionado, vai cair, bater a cabeça na mesa e vai morrer. Que loucura é essa? É loucura, tá? De novo, o que vai predeterminar a existência de um ser humano é a sua vida física, é a sua vida financeira, vida econômica, a sua família, N aspectos que determinam a vida que você vai ter. Você é que coloca-se em certas situações, você que conduz a sua vida. Não é a espiritualidade que vai conduzir a sua vida, é você que conduz a espiritualidade junto à sua vida. Não se pode colocar a espiritualidade acima de tudo. Não se pode, porque você vira um fanático. Da mesma maneira que você ridiculariza a espiritualidade, você é o quê? Um imbecil. Porque a espiritualidade tem um valor e deve ser respeitada. Mas ela anda em comum acordo com o mundo físico, o mundo emocional e o mundo mental. Você não pode determinar como uma pessoa vai morrer tomando com base em achismos. O direito da vida, ele é intrínseco a cada indivíduo. Você vai morrer quando os seus órgãos entrarem em falência. Você vai morrer, talvez por um motivo emocional, um desequilíbrio mental que você venha a ter e você não consiga comportar a vida. Mas isso advém da maneira como você conduziu a sua existência na Terra. Cada uma dessas 4 pessoas está feliz de acordo com a vida que leva. Cada uma dessas 4 pessoas que eu citei está feliz de acordo com o que eles ambicionaram, o que eles atingiram, o que eles obtiveram em vida. E assim é a referência até o ponto em que o corpo falece. Se cada um deles se manter regrado, obviamente não vai ser por uma morte matada, né? Tem que avisar aí que tem gente que ameaça os outros de morte. Não vai ser por morte matada, vai ser pela sua própria natureza, da sua estrutura genética, da sua estrutura emocional, da sua estrutura mental. Ponto, acabou. Tá bom? São perguntas, hoje foi o pior responder escrito da minha vida. Eu nunca vi cada pergunta pesada, pesadão! Mas faz parte, tá bom? Pesadão! Lembra do pesadão? Pesadão! É muito bom. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer. Obrigado de coração a todos vocês. Muito obrigado. Recadinhos finais que são importantes, mesmo colocando no final, eles são importantes, tá bom? Todo mundo aqui sabe que o Tio Spook, eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo holístico, licenciado nacionalmente e internacionalmente por institutos que me habilitaram, me capacitaram para poder trabalhar atendendo, complementando a medicina tradicional. Nós complementamos a medicina tradicional, não estamos acima nem abaixo, mas complementamos por meio das decisões das pessoas que nos procuram, ou seja, nada que é obrigado ou forçado, é livre escolha dos indivíduos de procurar a gente para complementar os tratamentos. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos físicos, emocionais, mentais, espirituais e os tratamentos relacionados a limpezas de casa e de seus escritórios, por favor, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com. Não é sinal de fumaça, não é Instagram, não é 7 ondinhas, é limpezadecasas@gmail.com.
Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é pelo Seja Membro, que você clica aqui embaixo e doa R$8 e nos ajuda firme e forte aqui a continuar na plataforma. E o sistema PayPal, que daí também você clica aqui embaixo, vai abrir uma janelinha, tem toda a sequência de como vocês podem fazer o sistema de doação pelo PayPal. E se vocês doam qualquer tipo de valor. E por último, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.